Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é terça-feira, 17 de dezembro, vamos às manchetes de hoje. Um flagrante, uma tia agride a sobrinha de 11 anos em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. As imagens causaram indignação na cidade e foram parar na polícia. Brigadianos gravados batendo num jovem, eles vão ser investigados. O caso aconteceu em Alvorada, aqui na região metropolitana. Em Porto Alegre, 3 ladrões de lojas aqui do centro estão na mira da polícia. Em um dos ataques, eles roubaram mais de 300 aparelhos de telefone celular. O governador Eduardo Leite e deputados da base aliada se reúnem para garantir a votação do projeto que altera o regime da Previdência Estadual. PL 503 prevê descontos maiores que os atuais para os servidores ativos e inativos. Daqui a pouquinho, todas as informações nesta movimentação que acontece nesse momento no centro de Porto Alegre. E você vai ver que a Brigada Militar realizou o sonho de uma menina vítima da violência doméstica. Esse sonho foi realizado no dia do aniversário dela. Uma história emocionante. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 37 minutos, atenção, uma imagem chocante em Venâncio Aires. Uma imagem, olha, deixa qualquer pessoa revoltada. E por mais difícil que seja a gente falar desse assunto, é importante falarmos sim, para alertar as pessoas. O flagrante é de agressão a uma criança de 11 anos. E quem é a agressora? Uma tia. O caso está sendo investigado pela polícia. Vamos direto até a redação, Guilherme Roquete. Olha, é assustador olhar, mas é importante, por mais difícil, quem está em casa nos acompanhando, sabe que é muito doloroso para nós mostrar uma imagem assim, doloroso para quem assiste, mas a violência doméstica cada vez está aumentando ainda mais. Pelo menos 70% dos agressores são pessoas da família, Guilherme. É verdade, André. Boa tarde. Aliás, bom dia ainda, bom dia a todos. É bem importante mesmo a gente mostrar esse tipo de vídeo, porque o próprio secretário de Assistência Social lá de Venâncio Aires me comentou pela manhã, quando eu conversei com ele pelo telefone, que nunca havia acontecido um caso desses na cidade e ele não imaginava que isso poderia acontecer por lá. Então é justamente para que a gente fique atento. Esse vídeo começou a circular nas redes sociais ainda nesse final de semana e teve muita repercussão. Uma criança de 10 anos é agredida pela tia. São 11 anos ela é agredida pela tia. São tapas na cara, ameaças e até uma tentativa de imobilização da criança, que responde com gritos dizendo que não é mais para que a tia bata, e mesmo assim a mulher continua. Esta criança, ela morava no distrito de morava, né, André? No distrito de Mariante, lá em Venâncio Aires. Foi retirado. Foi retirado, exatamente por isso que digo que morava. O pai foi quem procurou o Conselho Tutelar e denunciou a agressão. Outras denúncias também chegaram até o Conselho. Essa criança, André, como você disse, já foi retirada da guarda da tia e também da avó e está à disposição do Conselho. Nosso repórter, colega Marcelo Chemalli, está agora em Venâncio Aires, já conversou com a avó da menina, também conversou com a Polícia Civil e já conversou com o secretário de Assistência Social lá da cidade. Nós cercamos esse caso para trazer todas essas informações e ao vivo lá de Venâncio ele vai conversar com a gente ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. E eu vou repetir, Guilherme, quem está nos acompanhando a partir de agora, a gente fica chocado vendo essas imagens, sim, mas a realidade ela precisa ser mostrada. Precisa ser mostrada, precisamos alertar para esse tipo de violência que acontece diariamente. Diariamente, crianças são agredidas, como a gente está vendo no caso, uma jovem tia, 16 anos, um problema familiar ali muito grande, mas a polícia está investigando ainda mais. Se era só esta tia que era violenta com a criança, quem é que estava gravando a imagem? Porque essa pergunta a gente tem que fazer também. Quem gravou e não foi ali socorrer a menina? Isso é omissão de socorro? E a polícia também está trabalhando em cima dessa hipótese. Então, a polícia tem algumas questões que ela não está abrindo, está investigando. Agora, é difícil a gente mostrar, certamente. Mas é um alerta importante que nós queremos fazer para a família que nos acompanha, porque tem ao redor da gente, muito próximo da gente, criança que passa
por agressões como essa. E há todo um contexto da família também, que o Chemali vai nos mostrar daqui a pouco mais, de como que se chegou também nesse caso. Ela não tem mãe, essa criança? Não tem mãe, exatamente. E André tem toda uma situação de vulnerabilidade social. Eles moram em um distrito lá de Venâncio Aires, fica perto de Mariante. Exatamente, mas ele ainda é mais afastado de Mariante. É Santa Mônica o nome da vila. Então é uma comunidade rural que o próprio secretário disse que jamais imaginava que ia haver uma coisa dessas lá na cidade. Uma autoridade que diz que jamais imaginava. Para tu ver como as pessoas, a gente custa acreditar que isso possa ser verdadeiro e real, mas de fato é real, é verdadeiro. Por isso a gente denuncia Marcelo Chemali em cima deste assunto, deste fato, dessa agressão contra a criança, mas mesmo afastado foi o pai que foi atrás, né, da polícia para fazer essa denúncia. Depois a gente vai contar porque é uma história bastante cheia de detalhes. Cheia de detalhes, exatamente. Okay. Muito bem. Outro assunto. 3 criminosos estão na mira da polícia depois de uma série de furtos aqui no centro de Porto Alegre. Eles são muito audaciosos. Numa vez só, eles conseguiram passar por dentro de uma tubulação de uma loja, que era um cano de saída de emergência, era um cano que era vazio, não era um cano de água. Mas eles entraram por ali e saíram com nada mais, nada menos que 300 aparelhos de telefone celular. Mas a polícia ainda não conseguiu tocar nessas pessoas, nesses homens, né, Roquete? Exatamente, André. É interessante o planejamento que todos esses homens tiveram para poder chegar nesse local. Parece uma cena de filme. O que eles fizeram, André? Com documentos falsos, eles alugaram uma sala que fica ao lado dessa loja, em um prédio, e a partir dessa sala, então, fizeram um buraco na parede e, aliás, foram pelo telhado, né? Subiram pelo telhado e aí, então, passaram para dentro da loja de celulares e tiveram acesso, então, a essa quantidade de aparelhos. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. Mesmo com os alarmes soando, eles ainda tiveram tempo de preencher as sacolas com as mercadorias roubadas e aí saírem do local. Tranquilos, porque já sabiam bem o que estavam fazendo, sabiam que o local com certeza tinha alarme, que ia disparar e continuaram planejando, continuaram com a ação em andamento. Como eu disse, toda essa ação durou cerca de 10 minutos. Esse caso aconteceu no dia 5 de outubro. Os criminosos, eles saíram lá pela janela e depois, né, foram embora com celulares. A polícia tenta encontrá-los. Em seguida a gente vai ter mais detalhes também desses criminosos, dessa ação da polícia na busca desses criminosos. Agora tem um outro vídeo, Guilherme Roquete, que está chamando muito a atenção, circula nas redes sociais, onde 2 policiais militares de Alvorada batem num jovem dentro de uma casa. Conta pra gente o que aconteceu. André, esse caso aconteceu na madrugada de quinta-feira. O jovem tem 17 anos. De acordo com a Brigada Militar, ele mora com a avó nessa casa, então, onde aconteceu a situação. Ele teria ligado, a avó teria ligado para o 190, dizendo que o neto estava em surto e sob efeito de drogas e ameaçando também matar ela, e ainda dizia que ia picar em pedaços. Os policiais militares foram até o local e se depararam com um adolescente transtornado. A gente percebe que não é uma casa tão humilde, parece ser uma casa de classe média. A Brigada Militar informou que o jovem teria agredido os policiais primeiro e que esse trecho foi cortado do vídeo por quem estava gravando, que, né, são ali familiares gravando a ação dos policiais. Em seguida, eles contiveram o rapaz usando cacetetes e também com tapas. O adolescente não estava armado no momento dessa abordagem. No final, a gente pode ver que uma mulher diz que indaga, né, os policiais, dizendo que eles estão batendo no filho. Essa mulher seria a mãe do rapaz, que não mora na mesma casa. As imagens foram feitas pelo irmão do jovem, conforme a Brigada Militar, que postou nas redes sociais só um pedaço desse vídeo. Pois é, eu não sei o que... Pelo pouco que eu conheço, né, dessas técnicas aí, e eu digo pouco porque, né, a ação de um policial, ela se baseia numa série de ações, mas assim, a gente vê que o menino ele tá resistindo, ele não está revidando, ele não está agredindo. Não, tem determinado momento em que a violência, ou seja, ela é talvez necessária, não digo nem violência de bater, mas tu segurar se é um menino que está num surto por causa aí de algum tipo de drogas, mas ele está resistindo. Então, por que nesse momento ele não foi, né, se é menor de idade, não pode algemar, não sei, acho que tem situações que é claro que pode, mas o menino estava quieto.
né? Então, esse é o questionamento que a gente faz. Se não teve um abuso da parte deles, e uma vez que a criança estava ali controlada, por que continuaram as agressões com cacetetes? E é isso que está sendo investigado e que circula aí pelas redes sociais. Exatamente, é o que está sendo investigado. A própria Brigada Militar também conduz um inquérito policial militar, mas o fato é que a gente também não sabe o que aconteceu antes, né? E qual a circunstância em que essa família estava quando chamou a polícia lá no local. Ok, a gente não sabe o que aconteceu antes, mas nesse momento ele não está violento. O menino não está violento. Então, por que a sequência, né, de agressões? Como dissemos, isso é uma parte do vídeo. Chama atenção por esse motivo também. Até daqui a pouco. Obrigado, Guilherme Poquete. Até daqui a pouco. 11h46 agora. Você já regularizou o seu veículo este ano? Agora em 2019? Ainda não? Então você tem que conhecer o Web Despachantes. Nele você pode parcelar todos os débitos do seu veículo. Acreditem, até 12 vezes no cartão de crédito. Olha que facilidade. Você pode, portanto, parcelar o seu IPVA, o licenciamento e até as multas. É muito fácil. Acesse webdespachantes.com.br, consulte os débitos do seu veículo online, escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto, está resolvido. Você recebe o documento em casa e tem mais ainda. Parcelando no Web Despachantes, você concorre a R$5.000 pela Loteria Federal. Então, olha, não dá para perder tempo. Regularize agora mesmo a situação do seu veículo. O Web Despachantes é um produto da Pimpag. E você, despachante, que ainda não faz parte da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. webdespachantes.com.br. Neste, você pode confiar. Muito bem, agora são uma hora certinha. 11h47, está na hora do esporte, porque está confirmada a chegada de Eduardo Cudê aqui em Porto Alegre. Vai chegar na quarta-feira, eu não sei se entre a tarde e a noite, Débora de Oliveira. Tudo bem? Príncipe, esse André Har, tudo ótimo. Eduardo Cudê chega amanhã, 7h15 da noite, em Porto Alegre. Informação divulgada pelo Internacional. Diretamente de Buenos Aires, hein? Diretamente de Buenos Aires. Ele chega e vai ser apresentado quinta-feira, 11h30 da manhã. Cudê, ele sabe da tua audiência, André? O quanto que é importante, né? Estar ao teu lado. Certamente. E ele será apresentado oficialmente bem na hora do programa. E é claro que nós vamos estar lá mostrando. Certamente estaremos Agora, lá. Se ele vai chegar de noite, duvido que vai ter uma caravana esperando por ele. Provavelmente. Ele vai ser apresentado só no dia seguinte, mas já na chegada vai ser recebido. Provavelmente o torcedor colorado vai se organizar, né? Porque geralmente faz isso nas grandes contratações. E vou te dizer, André, que eu gostaria que tu te organizasse, né, para receber o Cudê. E eu trouxe até uma ajudinha aqui para que tu possas estar preparado com a indumentária certa, entendeu? É uma roupa para dançar tango, é isso? Não. Não? É o que será? O cachecol. Cachecol não é a marca registrada do Cudê? É, o cachecol, o manta, a gente chama de manta. Eu ponho, não tem problema nenhum. Tem que enrolar, não é assim. Não? Não, é enroladinho aqui. Que? Peraí, André. Não, André, não faz bagaceirice, André. Aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos ver se tá parecido. Mostra a imagem, Cudê. Ó. Acha que vai chegar aqui sendo novidade. A gente sabe tudo. Aqui se usa cachecol, aqui se dança tango. Ô, André, olha aqui, ó, tô com um enfeite de Natal, porque hoje tem convidado especial com a gente no campinho, colocando a bola na árvore para dizer o que foi o agradecimento de 2019. E hoje tem a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Nós vamos mostrar uma imagem muito fofa de um menino que recebeu uma surpresa da família. Olha só. O que será que aconteceu com essa criança, hein? A gente vai mostrar nas nossas 4 linhas. Olha só a surpresa dele, ele não tá sabendo de nada, não sabe o que tá acontecendo na vida dele, ele vai saber daqui a pouquinho no nosso campinho, você de casa vai compartilhar com a gente. E o Cudê que nos acompanha pelas redes sociais lá da Argentina nesse momento, eu digo amanhã, não traga, não vai necessitar de cachecol, mas traga talvez só junto, mas tá muito calor pra cachecol. Cozinha pra mim. Falo sempre pra Kia Sun Motors, André. Tchau, tchau. Muito bom, fiquei com calor. Liga o ar-condicionado desse estúdio aqui. Muito bem, a gente volta agora a falar sobre aquela série de furtos que vem acontecendo no centro de Porto Alegre.
E essa série de furtos está sendo investigada pela polícia. São 3 homens. Está aí a imagem, eles alugaram uma loja com documentos falsos. Eles foram muito audaciosos e ainda levaram 300 aparelhos de telefone celular. E a polícia está na mira deles. Estão soltos, mas não por muito tempo, Luciane Coleman. Pois é, boa tarde. Bom dia ainda, né, André? Ainda não é meio-dia, então bom dia para o pessoal que está nos acompanhando. Então, como você bem disse, né, esses 3 bandidos ainda estão à solta porque, infelizmente, a justiça indeferiu o pedido de prisão feito pela polícia. Mas vamos dar uma olhadinha, antes de eu conversar aqui com o delegado Kleber Lima, que está à frente das investigações, vamos dar uma olhadinha nas imagens, porque muita gente pode estar ligando a televisão agora e aí para se inteirar sobre essa quadrilha que a gente está falando aqui. Bom, esse roubo que chamou a atenção da polícia, esse furto, na verdade, aconteceu na madrugada do dia 5 de outubro, mas ele começou antes, porque, como você disse, essa quadrilha locou uma sala comercial na galeria que fica ao lado desta loja de departamentos, ali na Rua dos Andrades. A gente tem as imagens deles entrando na tarde do dia 4 de outubro nessa galeria, eles levando algumas mochilas nas costas, e aí, por esta sala comercial, eles acessaram a loja por um duto. Lá na loja eles fizeram a limpa nos celulares, levaram mais de 300 aparelhos e aí no dia seguinte eles saíram desta galeria carregadíssimos, mochilas nas mãos, nas costas, ou seja, levando embora aí mais de 300 celulares. Não foi o primeiro furto, a polícia acredita que tenham sido pelo menos 6 furtos, 6 casos só este ano aqui em Porto Alegre. Bom, delegado, agora a gente que já fez este resumo deste caso que chamou a atenção da polícia, nos conta. Hoje vocês cumpriram 3 mandados de busca e apreensão. Onde aconteceu? O que vocês apreenderam? Com certeza. Cumprimos 3 mandados de busca no bairro Cascata, na Glória, um em Alvorada e outro em Canoas, na residência onde poderiam ser encontrados esses indivíduos. Evidente que não tínhamos muita esperança de apreender os telefones furtados, haja vista o tempo decorrido. Mas, com certeza, o que valeu essa investigação? O que se tem de presente nisso? Um grande planejamento, não são ladrões chinelos, como a gente costuma dizer, planejaram, locaram o imóvel utilizando documentos falsos e se prepararam para cometer esses crimes. Tanto é que o montante furtado é bastante expressivo. Oi, delegado. Quase R$1 milhão, contando apenas um furto. O André acho que vai lhe fazer uma pergunta, delegado. Eu queria saber... Não, André. Oi, bom dia, delegado. Não, eu queria saber o que a justiça alega. Por que não conseguiram colocar nas mãos, né? A polícia não conseguiu, né, pegar esses homens ainda? O despacho da juíza é bem técnico e não há como contestá-lo. Por quê? O crime de furto ele não está elencado naqueles que permitem a prisão temporária. Com relação à prisão preventiva, não há a violência ou grave ameaça à pessoa. Então, diante desses fatos, o juiz resolveu não decretar a prisão preventiva desses indivíduos. Agora, cumpridas as buscas, nós temos elementos para renovar o nosso pedido de prisão preventiva, haja vista que eles não foram localizados nos endereços que eles possuem, ou seja, eles estão em lugar incerto e não sabido. Isso é um elemento que autoriza o juiz a decretar a prisão preventiva. Ou seja, né, André? Então, soltos por aí... Quando se trata de furto... Podem estar cometendo outros crimes. Ou seja, não são aqueles roubos que a gente vê em que eles empregam violência, fazem gerentes e funcionários, reféns, colocam, amarram, né, o pessoal em alguma sala, como a gente vê seguido aqui no jornal. São mais silenciosos. Como é um caso, né, de uma quadrilha, mais silenciosos, mais inteligentes, aí a justiça acabou não decretando aí o mandado de prisão. Mas então ainda tem esperanças, né, delegado? Com certeza. Ninguém escapa, tá, de um trabalho policial bem feito. Eles serão presos, cedo ou tarde. A questão é só nós termos o deferimento do mandado de prisão preventiva, vamos localizá-los e prendê-los. Essa é a nossa missão e é o nosso objetivo. Porque, delegado... Além disso, é importante saber que todos esses
A gente pode falar, André. Não, o que eu quero saber é o seguinte, esse é um dos crimes que eles praticaram. Provavelmente eles já têm uma carga muito maior aí para trás e nesse momento vai saber o que eles não estão fazendo, podem estar nesse momento, inclusive, praticando roubos e cometendo crimes, né? Até porque os estoques estão bem elevados para esse fim de ano, né, delegado? Nessa época de final de ano, com certeza esse mercado criminoso que vai do furto, do roubo, à receptação de telefones, fomenta, porque todo mundo quer dar um telefone novo para o namorado, para o marido, para o filho, e muitas vezes compram e fomentam esse mercado. Compram telefones roubados e furtados num preço muito abaixo daquele de mercado. Ou seja, tem que deixar esse alerta, né, delegado e André, para o pessoal que está nos vendo em casa. O crime de receptação, ele é o que acaba fomentando esses furtos e esses roubos, né, delegado? Ou seja, é crime também a receptação, comprar um celular roubado. Ou seja, a pessoa que está comprando ali um celular que vale daqui a pouco R$3.000, R$5.000, aí ela achou ali na internet por 1.000. Ou seja, tem que desconfiar, né? O brasileiro tem que acabar com essa lei de Gerson de levar vantagem em tudo. Comprar mais barato um telefone, mas atrás desse telefone barato, com certeza existe um crime que foi cometido, muitas vezes até com violência ou grave ameaça à pessoa. Não é o caso de hoje, mas ocorre isso. Então a pessoa tem que ir na loja e comprar o telefone com nota, e não comprar o telefone de uma forma mais barato, mas que por trás tem todo um crime que foi cometido por essa quadrilha. Com certeza, né, André? Esses crimes, esses furtos, esses roubos só existem porque tem quem compre, né? É verdade. Bom, importante trabalho aí da polícia que a gente vai continuar acompanhando. Talvez por trás destes aí, que são 3, estejam outros, né? Talvez até um grupo maior, não sei se a polícia já tem esse indicativo. E tem outra coisa, né, Lu? Será que esses aparelhos já estão sendo vendidos? A polícia está monitorando isso? Só para mim completar minha pergunta aqui. Vocês têm esse monitoramento, delegado, sobre a venda desses aparelhos, seja desse furto ou de outro? Com certeza, a polícia monitora isso e essa pessoa que comprou esses produtos de forma irregular, de forma ilícita, cometendo receptação, com certeza serão localizadas e terão apreendidos os telefones. Vão perder os telefones que compraram, porque a gente já está monitorando isso e vamos recuperá-los. Às vezes pode acontecer de comprar de boa fé, mas é muito improvável, já vista a diferença de preço. Com certeza. Acho que existe, né, André, toda uma força-tarefa no país exatamente para tentar inibir esse tipo de crime. A própria Anatel já tinha lançado também aquela medida, né, para bloquear os celulares que sejam roubados. Claro que os criminosos também são inteligentes, tentam de todas as formas burlar essas regras. Tá certo. Obrigado, delegado. Obrigado, Luciane Coleman, pelas informações. Faltando 2 para o meio-dia, atenção, a gente volta a falar daquele caso, daquela menina lá em Venâncio Aires, de 11 anos, que era espancada pela própria tia na zona rural de Venâncio Aires. A gente sabe que são imagens fortes, mas nós precisamos enfrentar a realidade. É difícil, mas a gente precisa mostrar. Conscientizar as pessoas da criminalidade, da violência contra a criança, que na maioria dos casos acontece dentro de casa por quem deveria proteger. Nesse caso aí é uma menina muito problemática na situação familiar, a mãe já é falecida e era uma tia que cuidava desta criança. O colega Marcelo Chemali vai conversar com a gente agora ao vivo sobre este assunto, este caso que aconteceu no dia 9 deste mês, né? No dia 9 deste mês. Marcelo Chemali, imagens muito fortes. Exatamente, André. Bom dia para ti, bom dia para quem está nos acompanhando no SBT Rio Grande. Um vídeo que chocou demais e ganhou uma repercussão impressionante depois da divulgação nas redes sociais, André. A nossa equipe apurou, a produção apurou, que foram mais de 400 mil visualizações na rede social e mais de 40 mil compartilhamentos. A partir daí, dessa grande repercussão, o Conselho Tutelar e também a Polícia Civil ingressaram no caso, começaram a apurar e fazer a investigação justamente para tentar retirar a criança desse ambiente aí de agressão, de vulnerabilidade. Conversei ainda há pouco com o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, aqui de Venâncio Aires, né, que nos relatou que é um crime de lesão corporal,
maus tratos. Isso tudo também vai valer para a agressora, que é menor de idade. É uma adolescente de 16 anos, né, que é tia dessa menina de 11. Então, se a menina ingressa nesse cenário como vítima, a tia ingressa como adolescente infrator. Sim. E estará submetida aí à legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se ela fosse maior de idade, só para o pessoal de casa fazer uma ideia, o crime de lesão corporal, André, dá de 6 meses a 3 anos de detenção. No caso da tia, ela vai ser ouvida pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e não está descartada uma medida socioeducativa. O que aconteceu com essa menina de 11 anos? Ela está hoje na casa de um dos tios, justamente saiu da casa da avó. Nós conversamos hoje pela manhã com a avó dessa criança, que nos relatou que tem a guarda dela desde que ela era bebê, por volta aí de um ano e pouco, logo depois que a mãe acabou morrendo, né, faleceu em 2010. O pai dessa menina, que foi quem denunciou o caso à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar, não vê a criança desde os 3 anos de idade. Portanto, tem uma relação distanciada da realidade dessa menina. É uma situação bastante delicada, complexa e, segundo a avó, existe toda uma disputa em torno da guarda dessa criança, caso que vai ser aí averiguado na sequência pela Promotoria da Infância e Juventude, essas questões todas de bastidor, mas a Polícia Civil está se atendo à questão criminal, à questão das atitudes, da violência que foi praticada contra essa menina de 11 anos. Então, essa tia de 16, ela precisa de um tratamento. Ela precisa ser tratada. Isso não é normal. E outra coisa, Marcelo, quem é que gravou essas imagens? A polícia pode... Foi uma irmã dela. Mas aí isso é omissão de socorro? Foi uma irmã dela, tia também da menina de 11 anos, que tem 13. São 2 adolescentes, uma que gravou o vídeo e a outra de 16, que praticou essas agressões covardes, né? E o delegado fala sobre isso. Vamos ver o que o delegado Vinícius Lourenço de Assunção tem a falar sobre a investigação que começou a partir dessa denúncia, André. E ali nós temos, então, primeiramente, o crime de lesão corporal em âmbito doméstico, né, conforme o artigo 129, parágrafo 9º. Né, nós temos ali uma pena de 3 meses a 3 anos de detenção. Né, um ato infracional, né, vai ser imputado ao adolescente que acaba cometendo esse ato em relação à vítima. Né, nós também teríamos o crime de exposição da imagem, né, da criança ali em ato vexatório, né, ou colocando ela numa posição difícil ali com relação às agressões, expondo a imagem dela nas agressões. Aí o artigo 232 do ECA também prevê um crime para isso, uma sanção. Como é caso de, ao que tudo indica, também um adolescente teria feito essas filmagens e feito a divulgação, vai responder então por ato infracional equiparado a este crime. Nós temos também o crime de delito de maus tratos, né, que quando há um excesso, né, na tentativa de educar outrem, né? Quando tu tem a guarda ou tu tem a vigilância dessa pessoa e tu exagera na proporção do castigo, enfim, tu pode ter o crime de maus tratos, aí previsto no artigo 136 do Código Penal. Então nós também vamos apurar essa responsabilidade nesse fato. E aí, por último, né, aí, também seria analisada a questão da omissão de socorro por parte daquele que está filmando. Alguma medida tem que ser tomada urgentemente, né? Exatamente, André. A Polícia Civil está aí diante dessa repercussão, dando toda a atenção para esse caso. E um outro componente que também vai ser avaliado pelo delegado Vinícius é o histórico, né? Segundo aí alguns depoimentos na rede social de alguns vizinhos, não seria a primeira vez que essa menina de 11 anos seria aí vítima dessas agressões, muitos gritos, pedidos de socorro na casa. Portanto, aí isso tudo vai ser levado em consideração pela Polícia Civil, pela Promotoria da Infância e Juventude. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar a reportagem completa e o depoimento exclusivo que a nossa equipe conseguiu com a avó dessa menina, que coloca aí toda a dificuldade e o contexto de vulnerabilidade social dessa família, André. Ok, e o Marcelo Chemalli, direto de Venâncio Aires, está em Venâncio Aires nesse momento, né, Marcelo?
trazendo todas as informações para a gente, a repercussão deste caso. Então, até daqui a pouco, a reportagem do Marcelo Chemalli. Agora, 12h05, voltamos para a redação. Um ônibus que levava comerciantes que iam fazer compras em São Paulo, agora compras, Natal, fim de ano, pois teve uma tentativa de assalto lá em Nonoai, que fica no norte do Rio Grande do Sul, quase em Santa Catarina. Guilherme Roquette, como que aconteceu isso? Aliás, isto não é raro acontecer. É verdade, André, não é raro acontecer. O que aconteceu então? Foi lá em Nonoai, na RS 406, o ônibus estava trafegando por volta das 6h30 da manhã. O motorista do coletivo disse que na frente ia um carro sedã prata, que seria um Ford Focus. Num determinado momento, esse carro deu um cavalinho de pau no meio da pista, parou para fora e dele desceram criminosos armados. Esses criminosos, André, começaram a disparar contra o ônibus para fazer com que o veículo parasse. O que o motorista fez? Ao invés de parar, percebeu que se tratava de uma tentativa de assalto e acelerou. Vários tiros acertaram tanto a frente quanto a lateral do ônibus. Mesmo assim, o motorista seguiu adiante. E atiraram para pegar no motorista, porque tem um tiro que aparece bem ali, né? Próximo à cabeça do motorista. Ó, a gente vê ali a marca do tiro bem no vidro dele. Olha ali, ó. Olha ali a marca do tiro, estão vendo? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui na tela aqui, só para localizar as pessoas direitinho. Ponto do tiro aqui assim, ó. Aqui tem a marca aqui da marca do tiro. Aqui está a marca do tiro, não sei se tem outro aqui pela frente, acho que lá no lado esquerdo aqui tem. Mas imagina, queriam acertar em cheio aí esse motorista. E acertaram, na verdade, o motorista auxiliar, né? É verdade. André, felizmente, nenhum dos 28 passageiros foi atingido por esses cerca de 10 disparos que acabaram atingindo o ônibus. Mas o motorista auxiliar, ele estava dormindo na hora da ocorrência e estava lá atrás, sentado bem no fundo do ônibus. E foi atingido, então, por um desses disparos. Ele foi encaminhado para atendimento lá em Nonoai, mas não corre perigo, já está fora de perigo. A Polícia Rodoviária Federal, lá da região, lá de Nonoai, atendeu essa ocorrência, conduziu o ônibus junto com os passageiros para a delegacia de polícia e o caso todo está sendo registrado. Ah, tem outro ali, tiro ali, ó. Outro tiro mais em cima, ó. Mais em cima. Vamos mostrar aqui, ó. Volta ali um pouquinho a imagem. É a Ariane que tá aí, né, Ariane? Aí, ó. Aqui em cima o tiro, ó. Tem um aqui e outro aqui. Mas eu só não entendi, Guilherme. Aí o motorista, ele enfrentou esses criminosos. Ele não parou o ônibus. E aí o pessoal continuou atirando e chegou o momento que eles desistiram, fugiram? Pois é, aí depois o que aconteceu? O ônibus ele seguiu em direção a Nonoai e os criminosos eles desistiram. Estão sendo procurados, inclusive, pela polícia. O carro não foi localizado ainda, né? E o caso foi registrado lá na delegacia da Polícia Civil de Nonoai. É importante frisar também, André, que esse ônibus ele partiu de Não Me Toque, seguiria para São Paulo com empresários que iriam fazer compras, principalmente agora nessa região, nessa época, perdão, de final de ano, né? O pessoal vai para se abastecer, abastecer os seus comércios. Iam para 25 de março fazer compras. Tu sabe que eu tenho visto muito, Guilherme, esses ônibus saindo aqui da região metropolitana, os grupos se encontram geralmente em lugares movimentados, em postos de combustíveis, e tem um carro de segurança junto. Tem muitos deles que já estão viajando com um carro, né, com segurança acompanhando, para não correr o risco disso que aconteceu com esse ônibus aí. Nós tivemos recentemente lá em Pelotas mesmo um ônibus que seguia para fazer esse mesmo trajeto assim em São Paulo. Assaltado. Estava com um veículo de segurança, teve a guarda contratada, mas mesmo assim foi assaltado. Claro, aí já lá no Paraná. Esse caso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, lá quase na fronteira com Santa Catarina. A polícia procura por esses homens que então tentaram assaltar o ônibus. Mas, André, o que fica dessa história é que, por sorte, nenhum dos 28 passageiros foi atingido. É verdade, porque o tiro teve para todos os lados. Exatamente. Olha só, e teve um acidente, 3 pessoas morreram, um grave acidente, na RS 122, em Flores da Cunha, na Serra. Eu acho que até é perto, RS 122, não é que está bloqueada ali, por causa da queda de barreira, hein, Guilherme? Ela estava com a previsão de ser liberada ainda... Hoje, né? Talvez entre hoje e amanhã deve ser liberada. Eu não tenho a informação detalhada, porque... Mas é nessa rodovia. Mas exatamente. É nessa rodovia. Só que é um outro trecho, ponto. André. Isso. Já é um pouco mais para cima da serra, mais próximo à Vacaria, entre Flores da Cunha e Antônio Prado. A batida aconteceu num trecho que é bastante sinuoso, lá da RS 122. Conheço a região porque também já passei por lá, inclusive com a reportagem aqui do SBT. O que aconteceu nesse caso, André? Um caminhão que seguia
seguia de Antônio Prado para Flores da Cunha, ele teria perdido o controle do veículo, invadiu a pista contrária, bateu na lateral de um Citroën C3 que estava indo de Flores da Cunha para Antônio Prado. Mas esse motorista, felizmente, ele conseguiu desviar e não teve o carro totalmente atingido, embora a lateral ficou bastante avariada. Só que o caminhão que vinha atrás, esse sim não conseguiu desviar e foi atingido em cheio pelo veículo que seguia então e que teria invadido a pista contrária. 2 ocupantes estavam no caminhão que teria provocado a batida, era o motorista e também o passageiro. Esses 2, André, morreram no local. O condutor do outro caminhão, ele foi socorrido, encaminhado para atendimento num hospital da região, mas não sobreviveu. O relato de que foi o motorista do caminhão que vinha de Antônio Prado que provocou o acidente, André, ele foi dado pelo motorista do carro, que acabou presenciando. Ele não se feriu, mas teve o veículo, né, avariado. Chamou a atenção, provavelmente, porque ele, e até acredita que tenha tido algum problema, né, Guilherme? E André, vale lembrar o seguinte, que a suspeita é que esse caminhão tenha perdido os freios, né? Um problema mecânico ali. Eu vou te dizer uma coisa, Guilherme, e com todo respeito, a pessoa que morreu, o motorista, né? A tragédia que aconteceu, não se sabe, só a perícia para informar o que aconteceu. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Esse motorista que teve essa percepção que deve ter perdido o freio porque o caminhão estava desgovernado, sabe que agora no final de semana eu tive uma situação e eu sou muito da estrada. Então eu sempre tenho causos. Somos dois. Eu tenho causos e casos da estrada. Nesse fim de semana tinha um caminhão que eu estava acompanhando e eu disse, esse motorista está bêbado. E ele ia e vinha. Eu não queria chegar perto porque eu estava com medo. Sabe o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Com o telefone celular na mão? Telefone celular na mão. E olha, de saber. 2 segundos para pegar e tu desviar. Não sei se foi desse caso aí. Lamento muito o que aconteceu. Mas todo dia eu venho falando que o uso do celular está cada dia mais intenso nas rodovias e os acidentes acontecendo. Eu estava de moto esses dias e do lado tinha uma motorista num carro branco que também estava com o celular. Um outro fazendo selfie, motorista fazendo selfie. O que é isso? Um outro assunto, Guilherme, quase R$300 mil em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Caçapava do Sul. Ué, que dinheiro era esse aí, hein? É o que a Polícia Rodoviária Federal também quer saber, André. O que aconteceu? Os policiais abordaram uma Chevrolet Tracker que seguia em direção a Bagé na BR-153. Durante a revista, os policiais encontraram todo esse dinheiro, foram exatamente R$274 mil, sendo transportados embaixo do banco traseiro da caminhonete. E aí, claro, questionaram o motorista sobre a origem da droga. Do dinheiro. É tanta droga que às vezes a gente até se perde. Mas vai saber se não tem ligação com droga. Mas pode ter, André, porque o motorista, ele já tem antecedentes justamente por tráfico de drogas. Então a polícia agora vai investigar tanto o carro quanto o motorista que foi preso em flagrante porque não comprovou a origem ilícita do dinheiro. Não sabe como que apareceu. Não sabe como que apareceu e também o dinheiro, né? O motorista, o carro e o dinheiro foram encaminhados para a Polícia Civil lá de Caçapava do Sul, pela Polícia Rodoviária, que agora vão investigar da onde surgiu todo esse dinheiro embaixo do banco do carro. Tu sabe que a gente que gosta de andar bastante de carro em estrada de terra, ontem eu fiz isso com o banco do meu carro, eu levantei, mas não tinha dinheiro, estava cheio de terra. O meu carro também não tem dinheiro embaixo. Todo. Não tem. Deus. Então tá bem. Olha só, mudando de assunto. Um laboratório equipado com estufa e sistema de iluminação para cultivo de maconha, né? Alta tecnologia. Pois esse laboratório foi fechado pela polícia aqui em Porto Alegre. Guilherme? Esse laboratório foi fechado, inclusive, aqui perto, aliás, aqui no centro de Porto Alegre, né? Um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos cerca de 3 quilos, André, da planta in natura. É interessante para a gente pensar que, assim, de repente, 3 quilos é uma quantidade pequena, mas não. Por ser da planta in natura, sim, é uma grande quantidade, porque para se juntar uns 3 quilos, precisa de muita planta. Equipamentos de controle de pH, temperatura e umidade, esses equipamentos que controlam toda ali o ambiente da planta também foram apreendidos, junto com alumínios e também outros insumos. O laboratório tinha até um sistema de contenção de odores para não chamar a atenção da vigilância. Soltava um arzinho de lavanda lá para não chamar a atenção do vizinho. Sim, como se adiantasse, né? Porque se mistura, fica pior aí. Obrigado, Guilherme. Valeu, André.
Guilherme Roquette. Meio-dia e 14 minutos agora. Atenção, porque o governo estadual recuou e manteve apenas um projeto para votação na Assembleia hoje à tarde. Eu já vou explicar. Os servidores mantêm a greve. Nesse momento, 2 reuniões estão acontecendo. Uma do governador Eduardo Leite, com os secretários estaduais, e outra dos líderes de bancada na Assembleia. Eles discutem se vão propor mudanças nas alíquotas previdenciárias do projeto que deve entrar em votação hoje, esta tarde. Nessa terça-feira, é claro que foi mais um dia de protestos de funcionários estaduais. Por que eles estão protestando? Porque há uma proposta de alteração em diversas carreiras do funcionalismo estadual e por isso as categorias estão em protesto. Os detalhes a gente vai acompanhar na reportagem agora. Milhares de professores do interior e da região metropolitana se reuniram no centro de Porto Alegre e caminharam em direção ao Palácio Piratini. O protesto pede a retirada de pauta de todo o pacote que revisa o plano de carreira e da previdência dos servidores. Após reunião nesta segunda-feira com deputados do MDB, o governador Eduardo Leite decidiu manter apenas um projeto em votação. As outras 7 propostas devem ser apreciadas em sessão extraordinária no fim de janeiro. Com algumas alterações daquilo que o MDB sempre disse, né? Quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos. O PL 503 altera o regime da Previdência Estadual e prevê descontos maiores para servidores ativos e inativos. Para aprovar este projeto de lei, o governo precisa de maioria absoluta no plenário aqui na Assembleia Legislativa. Isso significa metade mais um dos deputados, ou seja, pelo menos 28 votos. O CEPERS promete permanecer na Praça da Matriz enquanto houver votação. Os nossos aposentados, que são os que vão mais sofrer com esse desconto, que vai ser quase como um assalto ao seu contra-cheque. Bom, a manifestação ela continua, até eu estava aqui procurando, quero ver como é que está a situação nesse momento lá no centro de Porto Alegre, porque hoje teve uma série de problemas no trânsito para quem precisou na chegada à capital, uma série de dificuldade de pessoas, milhares de pessoas circulando. Os servidores da educação dizem que não tem hora para sair daqui. As informações que chegam de colegas que estão lá no centro da cidade. Por quê? Porque à tarde vai esta votação na Assembleia. Ainda está se discutindo o que de fato vai ser votado. Por quê? Porque o governo estrategicamente tem coisas que nem vale a pena levar em votação, porque sabe que pode ser derrotado. O governador Eduardo Leite disse que não tem alternativa, que para conseguir começar a resolver o problema das finanças do Estado é cortando no bolso de todo mundo. Então, esse é o grande problema. São mudanças muito profundas que precisam ser enfrentadas. Não estou aqui nem dizendo que é o certo ou que é errado, mas algo precisa ser feito, porque senão não tem dinheiro para sustentar mais o Rio Grande do Sul daqui a um tempo. E não tem mesmo. A situação é tão grave que eu até estava olhando há pouco. O salário dos servidores é incrível. O salário dos servidores é o seguinte: no dia 3 de janeiro, o governo vai estar começando a pagar o salário de novembro. E só vai terminar dia 14. Isso eu estou falando do salário de novembro, para vocês terem uma ideia da gravidade. E é lógico que a gente está acompanhando aí e vai trazer todos os detalhes, principalmente na segunda edição, às 19h20, para que a gente possa acompanhar tudo o que aconteceu aí durante a tarde aqui no centro de Porto Alegre. Bom, olha só, o período para pagar o IPVA 2020 com desconto começa hoje. Os contribuintes podem quitar antecipadamente o tributo com até R$ 24,92. Perdão, não é centavos, eu me confundi aqui. Até 24,92% de desconto até 30 de dezembro. E essa é uma maneira também de se entrar dinheiro em caixa para conseguir pagar aí os nossos servidores. Agora, 12h18. 26 graus é a temperatura nesse momento. Olha, hoje à tarde a temperatura se mantém amena, não deve passar muito mais que isso, principalmente aqui no leste do Rio Grande do Sul, por causa da entrada do vento que vem do sul. Então, entre o oeste e o noroeste deve passar de 30 graus. Portanto, essa região aí mais ao norte, noroeste do estado, temperatura mais quente. Mais ao sul, a gente vê que as temperaturas ficam mais amenas.
Santa Rosa deve chegar aí, ó, 32, Uruguaiana 29, 28 na região central em Santa Maria, na Serra bem agradável 22, Vale dos Sinos, né, temperatura 29 e em Pelotas do Sul 25 graus. Amanhã a massa de ar seco predomina no Rio Grande do Sul e favorece o tempo seco e com sol em todas as regiões. Vamos dar uma olhadinha a projeção para Porto Alegre aqui. A gente veio para Porto Alegre hoje. Temperatura chegando 26, 28 graus, amanhã sobe mais um pouco, 29 com bastante sol, 32 na quinta e na sexta-feira 35 graus. Ou seja, vamos ter até sexta-feira tempo seco, temperaturas baixas de manhã e à tarde subindo gradativamente até sexta-feira. Amanhã a gente atualiza sobre o final de semana. Meio-dia e 20 e a temperatura nesse momento é de 26 graus aqui na capital dos gaúchos. Você sabia que existem bactérias do bem e do mal na nossa flora, a flora intestinal, e que quando estão em desequilíbrio, elas podem causar desconfortos? Por isso você precisa conhecer Simbiotil. Vejam só esse recado. Bactérias em desequilíbrio na flora intestinal podem causar cólica e diarreia. Imagine que as bolinhas cinzas sejam as bactérias ruins e as laranjas as boas. Simbiotil ajuda a equilibrar a flora com mais bactérias boas. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Viu só? Simbiotil vem em sachê e é indicado para toda a família. Simbiotil está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, olha, não aceite outro. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Muito bem, agora meio-dia e 21 minutos. E a gente vai mostrar ainda hoje uma bonita homenagem. A Brigada Militar realiza o sonho de uma menina vítima da violência doméstica. No dia do aniversário dela, um presente. A história é emocionante. Fica sentadinho aí que eu vou ali, ó, rapidinho tomar uma água e já volto. Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Veja o recado da Sofia Abraão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar os seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Muito bem, agora meio-dia e 26 minutos. A avó da menina agredida pela tia, que a gente vem mostrando desde o início do SBT Rio Grande, lá em Venâncio Aires, ela falou com exclusividade com o colega Marcelo Chemali. As imagens, elas são revoltantes, mas a gente repete. É importante a gente mostrar. É importante as pessoas se conscientizarem que a violência contra a criança, contra a adolescente, a maior parte acontece dentro de casa. Vamos à reportagem. Gritos de desespero. Com um pedaço de pau nas mãos, a agressora, que é tia da criança de 11 anos, dá ordens e faz ameaças. Quer que te bate novo? Quer que bate novo? Quando a discussão parece terminar, a mulher fica mais violenta e parte para cima da criança. Me solta, eu não tô fazendo nada pra ti. Vários tapas no rosto e no corpo da menina, que tenta se defender e cospe no rosto da tia. Mais educação. O vídeo de 4 minutos foi gravado na residência da avó materna da menina. Nossa equipe foi até a casa da família, na localidade de Santa Mônica, zona rural do município de Venâncio Aires. A avó disse que tem a guarda da criança desde que ela era bebê. A mãe da garota morreu em 2010. O pai não vê a criança desde que ela tinha 3 anos de idade.
Entretanto, foi ele quem denunciou as agressões à polícia logo que teve acesso às imagens. Durante a conversa, a idosa afirmou que a agressora de 16 anos é filha dela e que a jovem se descontrolou porque tem depressão. Eu fiquei bem doida, né? Não sabia o que eu ia fazer, nem nada, mas daí foi a hora que eu peguei e repreendi as duas. Peguei as duas, botei sentada e disse para elas, você tem que uma respeitar a outra, porque assim não vai dar certo. Aí as duas se abraçaram, as duas pediram desculpa uma para a outra e ficou por isso mesmo. A avó da menina disse que tudo não passou de uma armação pela disputa da guarda da criança. Segundo ela, as tias mais velhas estariam interessadas na pensão da menina. Pra mim foi a armação dele sim, porque sempre quiseram a guarda da guria, eu nunca quis dar. Com certeza. O interesse dele é só na pensão que ele tem que pagar e ele não pagou certo até hoje. O caso aconteceu no dia 9 de dezembro, mas só repercutiu após a divulgação nas redes sociais. O Conselho Tutelar já ouviu alguns parentes da criança e encaminhou a investigação para a Polícia Civil. A criança já está em guarda de familiares, tá? E com acompanhamento do nosso quadro técnico e da polícia. A menina vai passar por exame de... Off final, atenção. A menina vai passar por exame de corpo de delito. Por enquanto, ela está na casa de um tio, até que as autoridades decidam o futuro da vítima. E a polícia também quer saber quem é que estava fazendo a gravação. Já sabe, uma menina de 13 anos, no mínimo as duas, o que tem é que passar por um tratamento, o mínimo. Aí depois, né, se vê o resto aí de punição, são menores de idade, enfim. 12h e 30 minutos, eu quero conversar com o Guilherme Roquette para saber como é que está. A gente mostrou o caso dos brigadianos, também imagens de violência, que apareceu os dois batendo num adolescente em Alvorada. O menino estava ali no momento quieto, a gente não tem imagem completa, diz que ele estava em surto. Isso aconteceu aqui em Alvorada, na região metropolitana. Eles estão sendo investigados. Agora, a pergunta que a gente faz, está o inquérito, né, a investigação da Brigada Militar, e eles estão aonde? Eles seguem atuando no policiamento? Como é que é a situação deles agora, hein, Guilherme Roquette? André, eles seguem atuando sim no policiamento lá de Alvorada, porque, de acordo com a apuração, a conduta dos policiais não foi considerada grave para que se desse o afastamento desses policiais das ruas. Portanto, eles continuam, então, no policiamento, continuam fazendo o seu trabalho, enquanto está sendo apurado o inquérito policial militar. A mãe do jovem registrou uma ocorrência contra os PMs e eles também registraram uma ocorrência contra o jovem, só que a deles foi por desacato e a mãe do jovem pela agressão. A imagem que a gente fica, né, André, é que é dos dois pontos, né? Nós mostramos há pouco uma belíssima ação da Brigada Militar e essa que vai ser então investigada por um inquérito policial militar. Isso tem que ser, de fato, tem que ser investigado, porque como eu disse, a gente não tem ali a cena completa, mas a parte que a gente vê, esse adolescente, ele está quieto, está inclusive acuado. Haveria necessidade desta violência? Pergunta simples, básica que a gente faz. Mas enfim, obrigado pelas informações, Guilherme Roquette. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque a gente tem mostrado aqui, a gente viu essas cenas aí envolvendo soldados da brigada, mas são casos, né, à parte, são exceções que acontecem e está sendo investigado. Agora, grande parte dos soldados da Brigada Militar tem exemplos espetaculares. E a gente mostrou esses dias uma iniciativa dos servidores da segurança que recolhem flores e fazem arranjos e doam para vítimas da violência doméstica. E durante uma dessas visitas, as equipes descobriram que a filha de uma mulher desejava ser policial e resolveram então atender o pedido no dia do aniversário dela. A colega Luciane Coleman conta essa história pra gente, que é uma história bonita e emocionante. A surpresa chegou nas mãos de convidados especiais. 2 PMs e um fotógrafo da Secretaria de Segurança Pública trouxeram o presente mais esperado pela aniversariante do dia: uma farda da polícia. Muito bom! A soldado Mirim completou 8 anos e tem o sonho de ser policial. Os PMs descobriram o desejo da menina em novembro. Na época, a mãe dela, a Cleide, foi uma das homenageadas da iniciativa que recolhe flores de casamentos, transforma em arranjos e doa para mulheres vítimas da violência. E a gente teve o prazer de conhecer a Didi, uma menina cheia de vida, né? Com todos os problemas delas e tal, e ela nos contou que o sonho dela era ser
policial, justamente por ver as mulheres bem fardadas e salvando outras mulheres, né? A família recebe regularmente visitas da Patrulha Maria da Penha. Quando a menina tinha 6 meses, o pai tentou matar o bebê jogando álcool. Felizmente não conseguiu atear fogo. Mas desde lá, a Cleide convive com ameaças e perseguições. O desejo de ter uma farda veio do contato com policiais mulheres, que fazem semanalmente visitas à casa, como, por exemplo, a soldado Jamile, que vocês acabam criando esse vínculo, né, soldado? Sim, a gente faz as visitas uma vez por semana e acaba criando uma amizade, um vínculo mesmo com as meninas e as mulheres que a gente visita. E eu acho inspirador, né, que eu fico feliz que a gente faz isso de coração e então a gente sabe que o amor é contagiante e isso passou para ela e eu fico muito feliz. Um presente cheio de carinho e esperança. Parabéns, muito bonito esse trabalho aí feito pela Brigada Militar. Meio-dia 34, quase meio-dia 35, a gente está terminando, mas queremos notícias do CUDE, que chega, inclusive, na quarta-feira aqui a Porto Alegre, não é mesmo, Débora de Oliveira? Amanhã, André, 7h15 da noite, Eduardo CUDE desembarque em Porto Alegre, certamente será aguardado por muitos torcedores colorados e na quinta-feira, 11h30 da manhã, será apresentado oficialmente no Internacional. Olha aqui, ó, tô com uma bolinha da nossa árvore, que está sendo enfeitada pouco a pouco aqui pelos nossos colegas. Com um convidado especial. Com um convidado especial hoje, André. E o Colorado...